Glória, 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 glória a Yahweh, o poderoso, o Criador dos céus e da terra. Quando o diabo não consegue impedir que as bênçãos cheguem até você, ele tenta fazer com que você não desfrute delas. Por isso, se algo está tirando a sua paz, o inimigo pode estar por trás disso. Então, ore, vigie e não deixe suas emoções abalarem a sua fé. Seja humilde, porque desta vida você só leva uma muda de roupa e nem é você quem escolhe. Se é proibido fazer imagem, por que o Yahweh mandou fazer imagem? Os querubins no templo de Salomão, a serpente de bronze como imagem no deserto, e ele disse: faça a imagem, e quem for picado, olhe para a imagem e ficará curado. A Arca da Aliança, o Yahweh vai dizer: faça 2 querubins com 2 asas, e eu vou aparecer no meio deles. A pergunta: por que o Yahweh proíbe e manda fazer imagem? A questão não é a imagem em si, a questão é se aquela imagem é um ídolo. O ídolo deve ser destruído. Não podemos colocar nenhuma coisa no lugar de Yahweh. Ele é soberano e único. Temos que entender que esse foi sempre pecado e não pode ser cometido por ninguém. Nada pode ser colocado no lugar de Yahweh. A serpente de bronze é um símbolo de livramento de Yahweh para o povo. A Arca da Aliança é um símbolo da presença de Yahweh. Precisamos entender que é pelo Espírito que vamos chegar aonde Yahweh quer e fazer a sua vontade. Muitos têm negado a fé por falta de conhecimento. Yahweh ordenou que a arca fosse construída na medida que ele orientou. E ali estava o propósito, para que o povo lembrasse de que ele estaria lá na hora da aprovação, na hora da angústia, na hora da guerra. Então a arca é um símbolo, mas quem a coloca diante dela para adorar, aí ele está pecando. Pecado de idolatria. Todo ídolo tem que ser destruído no nosso coração, para que possamos livremente caminhar. A mesma coisa fala sobre a serpente que foi colocada diante do povo como símbolo de livramento. E todo aquele que fosse picado por alguma serpente, bastaria olhar para aquela serpente de bronze e esse seria curado. Outro propósito
Por isso, precisamos entender pelo Espírito, pela sabedoria de El, porque cada decisão, cada orientação de El é baseada no propósito. E precisamos entender que por falta de entendimento, ou até mesmo de conhecimento, pelo Espírito de El, nós temos sido enganados, de modo que muitos homens têm passado heresias e têm levado a muitos à apostasia. Por isso, precisamos entender que tudo que está na Escritura Sagrada tem um propósito: fazer nós entendermos o porquê de todas as coisas, fazer nós entendermos que é melhor obedecer do que sacrificar. Foi ordenado que construísse a arca, e a arca foi construir, símbolo da presença de El. Mas hoje nós estamos vendo aí alguém adorando a arca da aliança. Hoje nós estamos vendo aí alguém idolatrando a arca da aliança. Quero dizer para esses que estão nesse caminho da idolatria, que se convertam dos seus maus caminhos, para que não venha a perecer. Da mesma maneira, a serpente que foi erguida no deserto, a fim de que todos que fossem picados, ao olhar para aquela serpente de bronze, fosse curado. E nós vemos ali um símbolo de livramento, e ao tendo propósito naquela imagem de serpente. Por isso, Yahweh é soberano absoluto, Ele que decide o que deverá ser feito. E digo mais: aquele que é chamado para uma obra é porque ele é escolhido. Ele não tem escolha. Ele tem que obedecer. Nós temos exemplo: Jonas não quis obedecer a ordem para pregar o arrependimento ao povo de Nínive, e ele fugiu e foi engolido por um grande peixe. Jeremias, que deu uma desculpa dizendo que era uma criança, e Yahweh disse para ele: não diga que és uma criança. Em outras palavras, Yahweh ordenou que ele trabalhasse, e ele obedeceu e foi trabalhar para Yahweh. Para levar a mensagem de Yahweh para todo o povo. Portanto, a hora é agora. Digo e repito que melhor obedecer do que sacrificar, porque muitos têm se levantado com rebeldia, muitos têm se apoiado na prostituição, muitos têm se apoiado na carnalidade, muitos têm buscado no Egito socorro. Mas a palavra de El é bem clara, diz: o nosso socorro é El, presente na hora da angústia, da aprovação. Ele é o nosso socorro, e a Ele a glória, a Ele louvor, a Ele toda adoração, porque Ele é soberano. E precisamos entender isto, que Yahweh é soberano. Adorar
somente a Ele, prostrar-se somente a Ele, fazer a vontade somente dele ou para Ele. A hora é agora, o momento é chegado. Temos que nos posicionar de modo a mostrar que o livramento mundial está na nossa vida, na medida que nós apoiamos a sua vontade, na medida que nós amamos a verdade, o livramento mundial está na nossa vida. Portanto, fazei a vontade de Yahweh, a glória de Yahweh, tudo é de Yahweh. Ele nos chamou para nós vivermos na obediência, fazendo sempre a vontade dele, até que ele nos leve para encontrar com Yahweh. Yahweh, 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 absoluto, Pai eterno, glorioso, glória. Irmão, amigo, se batizando, inscreva no canal, ajuda o canal aí. Aquele que é por nós é abençoado. Aquele que ajunta é abençoado. Portanto, a hora é agora. Compartilhemos e nos comentários façamos pedido de oração para que seja apresentado a Yahweh, porque é Yahweh que é bom. Ele é nosso Pai de verdade. Glória a Yahweh para sempre. Yahweh, 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 Yahweh.